Na Medida Saúde. Oferecimento Two Wins. Somos feitos de laços. Olá, Cris. Olá, pessoal. Boa tarde. Chegando nesse feriado de quarta-feira, né? Como todos sabem, quarta-feira é dia do Na Medida Saúde. Vamos falar da saúde aí de uma forma mais leve, né? Descontraída, com as Twins que já estão aqui, com os filhos hoje, né? Olha, tem até um piquenique aqui no nosso cenário. Na semana passada a gente falou sobre organização de tarefas e hoje a gente vai falar sobre organização de tarefas também, né? Organização de rotina, mas na visão das crianças e na visão dos filhos da Vanessa e da Vivian Becker. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Vamos ativar nossos poderes de mães organização hoje. Então, semana passada nós estivemos aqui falando um pouquinho da nossa rotina, de como é estar com as crianças, de como é organizar a rotina de ser mãe, de ser empresária, de ser empreendedora, de ser psicóloga, professora e multitarefas. E hoje, nada melhor do que nós trazermos para vocês quem vive essa organização conosco o dia inteiro, os filhos. Porque eles vão nos comprovar, né? Gi, eles vão comprovar para o pessoal que está assistindo aí se tudo que a gente disse na semana passada é verdade. Sim, e por isso vamos apresentá-los aos nossos telespectadores, né, gurias? Vamos lá, então. É o Henrique, o Davi e o Vicente, né? Vamos ver quem são aí os meninos? Vamos Mostra se apresentar. pra gente. E aí, o Henrique aqui, o pessoal tá meio inibido. O Henrique, meu filho, tem 12 anos. Esse aqui é o Davi. Eu tenho 8 anos. E eu sou o Vicente e eu tenho 11 anos. Então agora, né, gurias, vocês peguem o microfone que a gente vai perguntar e vai ver, né, como é que é essa rotina dia a dia com vocês aí, dos meninos. Henrique, como é que é a tua rotina e como é que tu ajuda a tua mãe? Eu sempre procuro acordar entre umas 7h30 a 8 horas. Faço a minha higiene, né? Faço alguns exercícios e vou tomar meu banho. Enquanto eu tô tomando meu banho, a minha mãe, ela me ajuda e ela faz o meu café da manhã, que geralmente, quase sempre, é uma omelete e eu tomo uma água. Porque lá em casa a gente sempre tem o costume de comer bastantes ovos, assim, em todas as refeições. Expliquem aí, meninas, o porquê dessa proteína toda, né? É muito saudável, né? E aí, filho? Eu tomo meu café, depois eu ajudo minha mãe recolhendo o prato, tal, os talheres, eu boto na pia, né? Eu olho um pouco de celular e aí, por volta de meio-dia, eu e o Davi, a gente pega os pratos, pega os talheres, a gente ajuda a arrumar a mesa e a gente sempre pega salada. A gente tem o costume muito forte de sempre comer salada em todas as refeições, né? A gente gosta muito de comer salada e salada é realmente uma coisa muito importante que a gente precisa ingerir, porque ela mata a fome de algumas coisas desnecessárias, assim, sabe? Em vez de comer muito arroz, muita carne, assim, a salada, ela ajuda bastante nisso. A gente almoça e tal, tranquilo. Depois de almoçar, eu sempre ajudo a minha mãe a recolher as coisas. A gente sempre termina de almoçar e bota tudo na pia. Elas ajudam, né, lavando a louça. E eu e o Davi, a gente vai para a escola a pé de tarde, né? E a escola é pertinho de casa, né? Então a gente já vai a pé. A gente volta da escola lá pelas umas 6 horas da tarde, assim. Eu quero que tu fale de uma parte que todo mundo reclama lá em casa. Qual é? De noite. Fala lá. Tá. A gente volta da escola. A gente se organiza bem rápido, assim, lá pelas umas 7 horas da noite. A gente se organiza e a gente tem uma ordem de quem toma banho, assim, primeiro, né? Porque Organização! São 5 pessoas e tem 2 banheiros, né? Então a gente sempre é bem organizado, assim.
E as nossas mães, elas sempre pegam o nosso pé, assim, né, pra gente tomar banho, porque a gente geralmente não gosta muito, né, de tomar banho, mas... Tomar banho cedo. Mas é uma coisa que sempre tem que acontecer, né, a nossa higiene pessoal é uma coisa que sempre tem que ter. E o horário de dormir? Fala do horário de dormir, que a gente sempre briga com vocês. O horário de dormir. A gente janta lá pelas umas 8 horas, assim, a gente janta cedo e a gente deita na cama, né, umas 8h30, e elas sempre brigam com a gente tem que desligar o celular, desligar toda a internet, entre, sei lá, 9 horas, 9h30, assim, já tá todo mundo dormindo lá em casa. Ah, muito bem. Porque só acorda cedo quem? Quem dorme cedo. E agora a gente vai ouvir um pouquinho o Davi, né, gurias? O Davi, o que tu acha da tua mãe trabalhar em casa? E a tua Dinda também, se elas trabalhassem fora, assim, como é que seria pra ti? Como é que tu veria essa função, né? Eu acho bom da minha Dinda e da minha mãe trabalharem em casa, porque a gente pode ficar mais tempo junto, eu recebo mais atenção e mais carinho, e quando eu peço ajuda, elas me dão ajuda. Meninas, querem comentar essa palavrinha deles? Ai, é muito gratificante a gente ouvir, né? Ouvir o relato dos filhos e que nada é em vão, que todo o sacrifício que a gente tem de trabalhar em casa, de estar em casa com eles. E não só nós, né? Muitas mães que nos assistem, muitas mulheres que nos seguem, né? E volta e meia nos perguntam dessa forma como a gente se organiza e que nos pedem ajuda, porque não é fácil a gente lidar com a rotina da casa, administrar o ser mãe e ao mesmo tempo o trabalho em casa, não se misturar esses papéis que se misturam, né? Então, assim, é muito bacana porque tem que ter uma organização, né? E vocês estão vendo aqui, né? E o Vicente agora vai falar quem é a cozinheira da casa, vai nos contar, né? O que vocês mais gostam de comer? A gente viu aí que as meninas trouxeram até um estilo piquenique aí com os alimentos saudáveis e que eles gostam, né? E também quem ajuda a fazer a comida e quem ajuda na limpeza da casa. Conta pra gente. Principalmente não. A gente come comidas que nos favorecem a nossa saúde, né? Por exemplo, carboidratos e proteínas, arroz, feijão, carne. E o que você estava comendo aqui que a gente trouxe? A gente estava comendo. Eu estava comendo panqueca com canela em cima e um pouco de pipoca. E o Mano? O Davi, ele estava comendo alface com cenoura. Ele não me deu cenoura. Quem que cozinha lá em casa? Lá em casa é minha mãe e minha Dinda que cozinham e inclusive a comida delas é muito boa porque elas fazem com muito amor e carinho e a gente sabe disso. Então, tipo, é um tempero a mais pra comida, sabe? E agora todos vão responder como é que vocês se organizam na rotina de dormir. Já comentaram aí a questão do celular, né? Que vão dormir mais cedo, mas como é que funciona essa rotina? A rotina de dormir, às vezes, é um pouco puxada para principalmente nós três, porque às vezes a gente não... Como eu posso dizer? A gente não percebe que está no horário de dormir, daí as nossas mães... Às vezes elas pegam no nosso pé para a gente poder dormir cedo. Só que nos finais de semana a gente até pode dormir um pouco mais tarde. Por exemplo, nos dias de semana a gente dorme 9, 9h30. Mas nos finais de semana a gente dorme 10, 9h30, entende? E o que geralmente vocês nos dizem quando a gente está ali cobrando, que nem um general, que vocês têm que dormir cedo? O que vocês dizem das outras crianças? Que elas não dormem cedo. E, inclusive, né, gurias, nós temos fotos, agora o pessoal da produção vai mostrar aí dessa rotina, desse dia a dia de vocês. Sim. Para vocês irem comentando. Vamos ver o que vai passar ali, a gente trouxe algumas fotos. E os meninos podem ir respondendo gente, também. Nosso despertador é horário para tudo, horário para acordar, horário para dormir, para tirar a internet. Então, assim, a gente usa muito recurso do despertador para tudo do celular. Então, assim, é uma dica que nos ajuda enquanto mães, enquanto empresárias, né?
usem desses recursos. As pessoas Usem esse como precisam lembrete para tomar água também, É. importante, que às vezes a gente esquece, né? Então, Ó, o nosso café da riqueza que a gente sempre faz, a gente adora esse ritual que a gente faz de manhã cedinho. Olha aí, ó, 4h53 da manhã. a gente acorda, a primeira coisa, a primeira reunião do dia é com a nossa espiritualidade, tomando o nosso café na melhor xícara, agradecendo o dia, a saúde, a vida, né? Sempre com palavras positivas para começar o dia bem. Isso aí foi depois de um treino, para mostrar que, independente da idade, né, nós estamos aí com 41 anos, mães, é possível a gente transformar o corpo, é possível a gente ter saúde, ter leveza, vitalidade. Fazendo exercício em casa. Em casa, né? Treinando em casa todos os dias, 30 minutinhos, né? É o que a gente faz sempre. 1% cada dia. Não precisa ser de forma exagerada, né? Mas que seja todos os dias, assim como o banho. Ali a rotina dos meninos. Cenoura. Comendo a cenoura, comendo a panqueca, que eles adoram, né? E é muito engraçado, às vezes a gente vai no cinema, a gente leva a cenoura, a gente leva a alface americana, as pessoas olham, dão risada e a gente nem tá. A gente nem tá, né? Então, assim, na verdade, cada família vai construindo a sua rotina. E as crianças, elas são... o exemplo vai arrastando, né? Então, gurias, uma coisa importante para vocês passarem aí para os nossos telespectadores é o seguinte, a gente está falando da organização da rotina, mas como é que é para vocês criar os filhos já com esses hábitos saudáveis, né? De uma alimentação bem regrada aí que a gente pode observar? É que assim, né, Gi, a gente, ao longo da vida, vai percebendo que não adianta, a gente até tem vontade de comer outras coisas, mas a gente percebe que essa vontade de comer outras coisas, elas não acrescentam, né? Elas não favorecem. E aí a idade vai chegando, né? Nós estamos com 41 e aí a gente percebe que nada melhor do que tu ter uma alface, tu ter uma verdura, um legume, isso nos traz vitalidade, nos traz leveza, mais energia. E as crianças nos vendo consumir isso, eles vão copiando. É natural que eles copiem. É natural. Então, tem refri lá em casa? Não. O que a gente toma? Água. Né? Então é isso, né? Então assim, o exemplo arrasta para tudo. E os hábitos se copia, né? A gente copia. Também, quando tu quer tomar, por exemplo, para substituir o refri e tu recém tá com isso, quando eu tava nessa fase de costume, eu tomava água com gás que é com óleo essencial, que é o lemon, que daí ele dá um gostinho na água. Faz a propaganda aí do óleo essencial. E agora, então, a gente vai ver o recadinho final dos filhos das twins aí, né? Pra ajudar nessas tarefas dia a dia e não deixar a mamãe sobrecarregada. Gostaria de ouvir cada um para finalizar nossa entrevista de hoje. Vamos lá, fala aí. Um recado, filho. Um recado para as crianças, um recado para as crianças. famílias. Sempre que possível, ajudem suas mães nas tarefas domésticas, mesmo que fossem coisas pequenas assim, porque sempre ajuda o mínimo de ajuda que vocês puderem fazer, sempre façam, porque as suas mães vão ficar muito felizes e muito agradecidas com isso. Coisas simples como arrumar, pegar a própria roupa para se organizar no dia seguinte, arrumar a própria mochila, depois de tomar banho, botar a roupa na máquina, pendurar a toalha no varal. São coisas mínimas, mas que fazem bastante diferença. Qual o recado que vai deixar, Vicente, para as crianças, para as mamães e para as famílias? Eu já sou testemunha disso, que deixa minha mãe muito feliz. Porque, por exemplo, ontem eu tava jogando videogame, né? E daí eu parei, daí eu fui tomar meu banho. E depois, quando eu fui falar com a minha mãe, ela falou que eu tinha que tomar banho. Só que daí, quando ela foi olhar pra mim, ela viu que eu já tinha de banho tomado. E daí ela disse que isso ajudou muito ela e que ela estava agradecida. E também que sempre que vocês puderem, bote sua roupa, sei lá, em cima da máquina ou dentro da máquina. E também bota
a toalha no varal, porque isso ajuda muito depois para a mãe não precisar ir no banheiro fazer o que tu deveria fazer. Daí isso é muito bom para elas, é gratificante. Parabéns, gurias, e parabéns aos filhos delas, né? Que comportamento exemplar, né, gurias? Agora, para finalizar, já deixem para os nossos telespectadores aí qual a nossa próxima pauta, né, da semana que vem. Então, na semana que vem, já que estamos falando de organização de rotina, nada melhor do que a gente trazer na semana que vem o nosso treinador. Então, semana que vem, não percam. Vocês terão algumas dicas aqui do treinador das Twins, que está sempre conosco desde 2019, né? Está com as Twins aí, então não percam, fiquem ligadinhos. Porque organizando a rotina, dá para fazer tudo, inclusive exercício. Então é isso, não perca, na quarta-feira que vem estaremos aqui ao vivo com o nosso treinador, trazendo para vocês dicas de como incluir atividade física na sua rotina. Até mais, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. E Na Medida Saúde fica por aqui. Agora vocês ficam com o portal RDC. Bom finalzinho de feriado e até mais. Na Medida Saúde, oferecimento Twins. Somos feitos de laços.